cristãos e ditadores. Deuteronômio capítulo 28 versículos 47 e 48 diz: Por que não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e contentamento de coração? Por causa da abundância de todas as coisas, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome e sede, em nudez e falta de tudo. E ele porá um jugo de ferro sobre o teu pescoço, até que te tenha destruído. O plano eterno de Deus. O ditador mundial vindouro. Apocalipse capítulo 13 versículos 1 ao 10. À medida que continuamos nossa série sobre o plano eterno de Deus, chegamos às Escrituras que nos apresentam ao ditador mundial vindouro. É impossível responder a todas as suas perguntas nesta mensagem, mas tentarei compartilhar com vocês algumas verdades fundamentais relacionadas a esta importante profecia, como eu as entendo. Percebo que vou compartilhar algumas coisas às quais você pode ou não ter sido exposto, mas também estou convencida de que tem um fundamento bíblico para minhas crenças. Ao abordarmos este assunto de o ditador mundial vindouro, devo lembrá-lo de que Satanás é um grande imitador. Satanás não origina nada, além do pecado de sua primeira rebelião. E você está ciente de que a Bíblia ensina que uma parte do plano eterno de Deus é colocar seu Filho, Jesus Cristo, no trono deste mundo para governar e pedir Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o propósito de Deus estabelecer um ditador mundial, e esse ditador não é outro senão o próprio Senhor Cristo. Tenho orgulho de fazer parte desta república que chamamos de República Federativa do Brasil, mas reconhecemos que o tipo de governo mais econômico é uma ditadura. A dificuldade não é com o tipo de governo, mas com o ditador. Se você pudesse ter um ditador justo, seria o tipo de governo mais econômico que poderia ser concebido. Pense em como seria ter que pagar impostos para sustentar apenas um governante, um homem. Você poderia fornecer a ele todos os luxos da vida e do cargo, e ainda ser mais econômico do que nosso sistema atual sob o qual trabalhamos hoje. E Deus governo para o mundo é uma ditadura. E o ditador deve ser Jesus Cristo. Satanás está ciente do propósito e do programa de Deus. Assim como o grande imitador, ele se propôs colocar seu fantoche no trono mundial como enganador, antes de Jesus Cristo vir à Terra para reinar e governar em glória. E imitando o programa de Deus, Satanás, como Deus deste mundo, estabelecerá um governante designado, por meio do qual Satanás governará este mundo, sujeitando-o a si mesmo. Encontramos no versículo 4 do nosso texto que esse indivíduo é considerado invencível porque se apresenta como Deus. Então eles adoraram o dragão que deu autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ele? Quando Satanás coloca seu fantoche no trono, ele está lá não apenas como um ditador, ele está lá não apenas como um príncipe da paz, ele está lá não apenas como um Deus que veio em carne, ele está lá para tomar o lugar do Senhor vivo do céu. Você pode ver o plano mestre de engano que Satanás está procurando desenvolver na Terra?
Veja, o plano de Deus é governar por meio de seu Filho Jesus Cristo, a quem ele nomeou como Príncipe da Paz. E Satanás traz ao trono da autoridade satânica aquele a quem a Escritura chama de Filho da Perdição, que pretende dar paz à terra e paz às nações. Em resultado disso, aquele que Satanás coloca no trono será adorado como um Deus. Este ditador usa seu lugar de autoridade para tentar desacreditar a autoridade do verdadeiro Deus. O versículo 6 diz: Então abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ele não apenas não conhece a Deus, mas orienta os homens a adorar alguém que não é Deus algum, que é Satanás. E então no versículo 7 vemos o grande poder militar que é dado a esse falso ditador. Foi-lhe concedido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, língua e nação. O grego diz assim: e a besta foi autorizada a travar guerra contra o povo santo de Deus e conquistá-lo. E foi-lhe dada autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ele terá o poder de Satanás à sua disposição. E no versículo 8 temos esta declaração sobre seu grande poder e influência: e todos os povos que pertencem a este mundo adoraram a besta. Eles são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida antes que o mundo fosse feito, o livro que pertence ao Cordeiro que foi morto. Nesta declaração resumida, João reúne uma grande linha de verdade profética ao retratar esse imitador satânico de Jesus Cristo, como alguém que é elevado ao trono deste mundo pelo Deus deste mundo, a quem o Deus deste mundo afirma ser seu filho, de modo que ele é chamado de Filho da Perdição. Tanto que ele é reconhecido como um Deus que vem em carne e osso governando o trono. E Satanás, que tem o cetro deste mundo em suas mãos, entrega seu cetro que ele lutou de Adão, a este a quem ele eleva nos assuntos dos homens, para que este ditador tenha autoridade e poder sobre toda tribo, povo, língua e nação, e eles o adoram como Deus e se submetem à sua autoridade no campo político. Este fantoche de Satanás combina dentro de si aqueles dois ofícios que Jesus Cristo combinará dentro de si mesmo quando vier a esta terra para reinar. No Salmo capítulo 110, versículo 4 está a declaração de Deus a Cristo: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque combinou dois ofícios em uma pessoa, pois era rei e sacerdote. Cristo reinará como rei pela autoridade de Deus, mas também será um sacerdote diante de Deus em nome do homem. Sabendo disso, Satanás imitará o plano de Deus. Agora que vimos o que ele faz, olhe comigo enquanto tentamos ver quem realmente é esse anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 13 e 4 nos dá esta visão: Ninguém vos engane de forma alguma. Pois esse dia não virá a menos que a apostasia venha primeiro, e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado. De modo que ele se assenta como Deus no templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele é Deus. É esse homem do pecado, o filho da perdição, apenas uma influência ou princípio, ou é realmente uma pessoa? Os teólogos modernos nos dizem que esses versículos das Escrituras são apenas uma figura de linguagem para ilustrar e tipificar o pecado moral. Mas eles estão em erro grosseiro, pois nos foi dito: e aquele homem do pecado seja revelado. No grego original há um artigo definido antes de homem do pecado, e deve ser lido assim: Primeiro terá de vir a apostasia, e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Existe uma lei grega na gramática que diz: se um substantivo tem um artigo definido antes dele, ele se refere a uma pessoa, lugar ou coisa específica. Se não tiver um artigo definido diante dele, refere-se a uma influência ou uma ideia, ou uma característica.
Portanto, o grego diz assim: não se deixe enganar pelo que eles dizem. Pois esse dia não virá até que haja uma grande rebelião contra Deus e o homem que é contra a lei seja revelado, aquele que traz destruição. Não pode haver dúvida de que estamos falando de uma pessoa específica que é chamada de o homem do pecado, o filho da perdição. A igreja primitiva acreditava que o anticristo seria uma pessoa, a personificação da blasfêmia e da maldade humanas. Mas no final do século XII muitos começaram a olhar para o Papa como anticristo, e essa visão encontrou um lugar em muitos dos comentaristas protestantes de hoje. Os argumentos em favor dessa visão são engenhosos e plausíveis, mas são difíceis de conciliar com a palavra de Deus. Essa visão torna o anticristo um sistema em vez de uma pessoa, e veria no sistema papal o anticristo. Mas as escrituras refutam esse conceito. Por exemplo, em 1 João capítulo 2 versículo 22 diz: "E quem é mentiroso? Qualquer um que diga que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é um anticristo." Em 1 João capítulo 4 versículo 3 diz: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus." E este é o espírito do anticristo. O judaísmo negou que Jesus é o Cristo, e o unitarismo que ele veio em carne, mas o papado, nunca. A Igreja de Roma sempre confessou: "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e o nosso Senhor Salvador." Praticamente todos os comentaristas protestantes insistem que o sistema papal é descrito em Apocalipse capítulo 17 versículos 4 e 5 sob a figura de uma mulher vestida de cor púrpura e escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Isso é indubitavelmente verdade, mas essa mulher, a mãe das meretrizes, é representada como montada em uma besta, universalmente admitida como anticristo. Portanto, se a besta é o anticristo, então a mulher não pode ser, porque os dois não são um. Além disso, Daniel capítulo 11 versículos 36 e 37 nos diz que o anticristo, como o homem do pecado, deve exaltar-se e engrandecer-se acima de todo Deus. E 2 nos lembra, para que ele se assente como Deus no templo de Deus, mostrando a si mesmo que é Deus. Por mais falsas e ímpias que sejam as alegações do papado, ele sempre reconhece sua subordinação a Deus, e a mais alta afirmação do Papa é que ele é o vigário de Cristo. Embora haja muitas coisas na história da Igreja de Roma e na conduta de seus papas que prenunciam o anticristo, ainda assim está claro a partir da palavra de Deus que no sistema papal não é o anticristo, e as escrituras relacionadas a ele só podem ser cumpridas na pessoa de algum indivíduo ainda a aparecer. Então, quem é este homem do pecado que Paulo chama de filho da perdição? O nome que o apóstolo Paulo dá ao anticristo, o filho da perdição, não é sem significado. Esse nome é usado apenas 2 vezes nas Escrituras. É usado pela primeira vez por Cristo em sua oração ao Pai, conforme registrado em João capítulo 17 versículo 12, "Enquanto estive com eles no mundo, guardei-os em teu nome. Aqueles que tu me deste eu guardei, e nenhum deles está perdido, exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumpra." Sabemos, é claro, que Jesus está falando de Judas Iscariotes, porque dos 12 apenas Judas se perdeu. E então o termo filho da perdição é usado para o anticristo. O apóstolo Paulo também chama o anticristo de mistério da iniquidade. Mas o que isso significa? Em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 16, Cristo é mencionado como o mistério da piedade. Isto é, ele era Deus manifestado na carne. Como ele se tornou manifesto na carne? Nascendo da Virgem Maria pelo Espírito Santo. E foi por meio dessa experiência que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi manifestado na carne.
Agora temos que perceber que iniquidade é o oposto de piedade. Portanto, o mistério da iniquidade tem que ser oposto ao mistério da piedade. Isso tornaria Judas o diabo encarnado, ou o mistério da iniquidade, e explica por que Jesus em João capítulo 17 versículo 12 o chama de filho da perdição. Além do que já vimos, foi-nos dito isso em Atos capítulo 1 versículos 24 e 25 a respeito de Judas Iscariotes, e eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois escolheste para participar deste ministério e apostolado do qual Judas por transgressão caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. De nenhuma outra pessoa é dito em qualquer lugar das Escrituras que ele foi para o seu próprio lugar. Em Apocalipse capítulo 11 versículo 7 nos é dito que a besta que mata as duas testemunhas sobe do poço do abismo, e essa besta é o anticristo. Quando eles terminarem seu testemunho, a besta que sobe do poço do abismo fará guerra contra eles, os vencerá e os matará. Como o anticristo entrou no abismo? Bem, se houver um filho da perdição, e se Judas Iscariotes e o anticristo são um e o mesmo, então ele caiu no abismo, quando Judas foi para seu próprio lugar. Com esse pensamento em mente, olhe para Apocalipse capítulo 17 versículo 8. A besta que viste era, e não é, e subirá do abismo e irá para a perdição. E aqueles que habitam na terra se maravilharão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando virem a besta que era, e não é, e ainda é. Há 4 coisas ditas sobre a besta. Primeiro, ele era. Em segundo lugar, ele não é. Terceiro, ele deve subir do abismo. Quarto, ele deve ir para a perdição. A partir disso, aprendemos que nos dias de João a besta não era, mas que ele já havia estado antes na terra, e deveria voltar, e que ele deveria ascender do abismo. Esta é uma prova positiva de que o anticristo já esteve na terra antes e que, quando vier no futuro, virá do abismo. Agora lembre-se, o anticristo não é Satanás, mas o ditador designado por Satanás. Surge então a pergunta: quando o anticristo estava na terra antes? Se Judas Iscariotes e o anticristo são a mesma coisa, o enigma está resolvido. E está é a resposta: quando Judas estava na terra, ele estava; quando Judas foi para seu próprio lugar, ele não estava; quando Judas voltar do abismo, ele será o anticristo. Ao lermos e estudarmos a Bíblia, fica claro que Satanás está determinado a enganar este mundo por meio da arte da imitação. Isso é verdade nos domínios político, social, intelectual e religioso. Portanto, é imperativo que os crentes entendam a verdade da palavra de Deus. Pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram por ele instituídas. Portanto, quem resiste às autoridades resiste ao que Deus ordenou, e os que resistem incorrerão em juízo. Porque os magistrados não são motivo de terror para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. De fato, o tema central de Provérbios capítulo 29 versículo 2 é quem governa as coisas. Quando os justos estão em autoridade, o povo se alegra, mas quando os ímpios dominam, o povo lamenta. Em Mateus capítulo 12 versículo 25, e Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Oração. Senhor, em meio a toda a escuridão, desespero, pobreza e guerra em discordância, que possamos orar para que sua vida se manifeste, para seu reino em nós e adiante através de nós, para aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos. Amém.